Houve busca e apreensão na sede do MBL, Movimento Brasil Livre. O MBL sempre se notabilizou, sempre buscou, sempre bateu bumbo, tocou trombone, defendendo o liberalismo no Brasil. Muito liberalismo econômico, mas a doutrina liberal não se separa demais o liberalismo econômico do liberalismo político. E eu queria fazer uma reflexão sobre essa busca e apreensão na sede do MBL, com suspeitas muito fortes de desvio de dinheiro, enfim, 400 milhões, uma cifra imensa, quer dizer, quase meio bilhão de reais. Né? E o que isso tem a ver com liberalismo? Mas antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. O que é o liberalismo? Né? Definir o liberalismo não é uma tarefa das mais simples, né? Porque são muitos os pensadores liberais, são muitas as facetas do liberalismo, mas o liberalismo é o quê? É um mundo em que nós vivemos no mundo liberal. E o mundo liberal veio na emergência de uma nova classe política. Ele vem em oposição à estruturação política medieval, à estruturação política que tinha o direito divino dos reis, a nobreza, né, a riqueza provinha, né, na visão das pessoas da época, a grande riqueza provinha da propriedade rural, né, e o mundo liberal não é a propriedade rural que conta, mas sim o seu esforço, o seu trabalho. Você enriquece por conta de seu trabalho. E é claro que a partir daí você acumula. A acumulação do dinheiro, a acumulação do capital é resultado lá atrás, na emergência do liberalismo, de seu trabalho. E aí o liberalismo faz o seguinte, toda a doutrina liberal faz o seguinte: nós temos que limitar o poder. Né? O poder precisa ser limitado, o governo precisa ser limitado. E o poder precisa ser limitado por meio de leis. É claro que tem várias justificativas para a limitação do poder. Vai ter uma justificativa pelo voto, pela democracia, o voto limita o poder. Então você tendo um governante que abuse do poder, você tira esse governante pelo voto. Vai ter uma justificativa baseada num suposto direito natural, direito que os homens sempre tiveram e sempre terão, direito de fazer tudo aquilo que eles puderem fazer, desde que não cause danos a terceiros. Então vão ter várias justificativas do limite ao poder. Mas uma coisa é fundamental no liberalismo, fundamental: a aprovação de leis que protejam os indivíduos daqueles outros indivíduos que não queiram cumprir as leis, que nós no Brasil temos muita dificuldade de entender. Né? Então as leis são feitas por demanda da sociedade. E essa demanda da sociedade, vou dar um exemplo concreto, tá? O exemplo que eu tive contato com esse exemplo. Como foi elaborada a lei que limita a pesca nos Estados Unidos? Né? Você tem toda a indústria de pesca. Se a pesca for feita de maneira predatória, no momento lá de defeso, né, dos peixes, no momento em que eles desovam, né, se a pesca não for regulada pelo governo, pelo Estado, pelos legisladores, pelo poder público, se ela não for regulada, todos aqueles que se beneficiam da atividade de pesca serão prejudicados. E aí o que fizeram várias associações de pescadores na costa leste dos Estados Unidos? Lá é uma região que tem muita pesca, a região Massachusetts, Boston, né? Tem uma cultura forte de alimentação de frutos do mar. Aquelas associações todas se uniram e foram pressionar os indivíduos por meio de associativismo, se uniram e foram pressionar o Congresso americano para que aprovasse uma lei que regulasse a pesca. Então, ser livre, o MBL, Movimento Brasil Livre, né, o MBL, é você dizer o seguinte: vamos aprovar uma lei que irá regular, e os indivíduos demandando essa lei. Essa lei vai regular a atividade desses próprios indivíduos, de tal maneira que aqueles que não façam desse jeito sejam punidos. Então todos aqueles vão respeitar a lei que vai
possibilitar com que a pesca seja uma atividade contínua e lucrativa para todo mundo e para toda a sociedade, não apenas para aqueles indivíduos que pescam, não apenas para os pescadores, para a indústria da pesca, o processamento dos frutos do mar, mas para toda a cadeia de produção. Então aquilo será bom. Feita a lei, todo mundo tem que seguir. Não seguiu, é punido. Tá? Então, isso foi um processo claro. Tem lá o nome da lei. A partir dali, da aprovação e do cumprimento dessa lei, a vida marinha aumentou e a produção de pescado aumentou. Tá? Então isso daí é um processo de realização da lei. E o liberalismo é o quê? Ser livre. Movimento Brasil Livre. Ser livre é cumprir a lei. Porque fomos nós que queremos que a lei fosse essa. Então vocês aprovaram e nós vamos cumpri-la. E quem não for cumprir essa lei vai punido. O MBL não faz ideia disso. Não são liberais de verdade. Né? Todo país tem leis, né? Leis essas que são demandas da sociedade, ainda que isso possa eventualmente não ser reconhecido culturalmente por você, por mim. Eu me lembro que quando no município de São Paulo se estabeleceu o limite de velocidade de 50 km por hora, depois mudou das marginais, mas o das vias, né, normais da cidade, fora as marginais, isso não mudou. Eu me lembro que eu vi várias pessoas, amigos, conhecidos, dizendo: eu não vou cumprir essa lei. Não me consultaram, essa lei é contra mim. Né? Porque tem um elemento cultural. Uma lei que beneficia a todos, ou que beneficiou a todos, diminuiu o número de engarrafamentos, as pessoas conseguiram se transportar mais rapidamente de um lugar a outro, apesar da diminuição da velocidade. Por quê? Porque com menor velocidade diminuiu o número de acidentes, diminuindo o número de acidentes, diminuiu o número de engarrafamento. Então, paradoxalmente, quando se limitou para baixo a velocidade máxima, o trânsito passou a fluir mais. Diminuiu o número de morbidades, de mortos, de acidentes, de pedestres atropelados. Então foi uma lei que foi boa para toda a sociedade. O liberal de verdade vai dizer: beleza, vou cumprir a lei. Essa é a visão do liberal. E o MBL vai lá e descumpre uma lei. Eu não quero fazer julgamento moral, corrupção, sempre foram uma corrupção contra a corrupção de Dilma, olha aí a hipocrisia. Não se trata disso. A minha avaliação é mais profunda do que simplesmente um julgamento moral, julgamento baseado na hipocrisia. É mostrar que eles nunca foram liberais de fato, se realmente ficar comprovado a falcatrua, enfim, a desonestidade lá da sonegação fiscal, sei lá, né, de 400 milhões, de 1 milhão que seja. 400 é uma cifra absolutamente inacreditável. Então, se você é liberal de fato, você buscará ser um fiel cumpridor da lei. Né? E quanto mais cumpridor da lei, mais liberal você é. A gente pode pensar num contínuo, a pessoa que não cumpre nenhuma lei, né, e a pessoa que cumpre todas. O mais liberal é aquele que cumpre todas as leis, dentro da doutrina liberal. O liberalismo impõe limites aos indivíduos, impõe limites à sociedade, impõe limites ao governo. O liberalismo, ele o tempo inteiro fez isso. E o quê? Contra a Idade Média, contra o rei. Né? Ele mandava lá seu exército entrar nas comunidades, nas aldeias rurais, vamos taxar impostos. Não, mas o imposto aumentou. Não, aumentou mesmo, eu mandei. Não, peraí, tem limite, tudo tem que passar por leis. Todo mundo tem que cumprir leis, desde o mais poderoso na sociedade até o menos poderoso. Então, todo o esforço liberal, e aí nesse sentido a gente pode dizer que muitos que se autoproclamam liberais no Brasil não são de fato liberais, porque eles são os primeiros a descumprir a lei. O cumprimento da lei é algo fundamental dentro da doutrina liberal. Os liberais sempre deixaram, os fundadores, os pais fundadores do liberalismo, sempre deixaram isso muito claro. Muito claro. Você pode até fazer o que a lei não proíbe, mas a lei proibia que o MBL fizesse, e ficar comprovado, né? Que o MBL fizesse o que ele fez. Tá? Então, no fundo, antes de ser uma hipocrisia, né, porque só combate a ilegalidade do adversário político, do outro, e não a de si próprio, é uma completa incompreensão do que seja o liberalismo, ou seja, o nível é baixo mesmo. Fundadores de movimentos assim não entendem, são pessoas desqualificadas, despreparadas, não entendem o que é de fato o liberalismo. Isso é muito ruim para o país, isso é lamentável para o nosso país.
quisera que nós tivéssemos verdadeiros liberais, que compreendessem de fato como foi fundada e por que sobreviveu o liberalismo político. Liberalismo esse que vem junto e até antecede um pouquinho, mas enfim, vem junto com o liberalismo econômico. Então, eu agradeço você ter assistido esse vídeo até o final e solicito, inscreva-se no canal, marque lá as notificações, o tal sininho, comente os vídeos, curta os vídeos. Um grande abraço.